E aí, galera? Meu nome é Thiago. Essa história aconteceu na casa do meu amigo Rafa. Um lugar onde eu sempre me senti em casa, tipo um segundo lar. É uma casa térrea, num bairro tranquilo, com um quintal cheio de plantas, uma sala com sofá velho e uma TV que tá sempre ligada num jogo ou novela. O cheiro lá é uma mistura de café coado e aquele aroma de madeira dos móveis antigos. Eu ia lá quase todo fim de semana para jogar videogame, tomar uma cerveja, falar besteira. Era nosso ponto de encontro desde a adolescência. Mas há uns meses, comecei a notar um relógio de parede que nunca tinha visto antes. E algo sobre ele, e sobre o Rafa, trouxe de volta um medo que eu achei que tinha deixado para trás. Tudo começou numa sexta à noite. Eu cheguei na casa do Rafa por volta das 8, com uma sacola de cervejas e um pacote de salgadinho. Ele estava na sala, deitado no sofá, com o controle do videogame no colo, mas com a TV desligada, o que já era estranho. O ar estava pesado, com um cheiro que não era só café, mas algo mais seco, como poeira antiga, tipo quando você mexe num baú velho. No canto da sala, perto da estante, tinha um relógio de parede que eu juro que nunca tinha reparado antes. Era de madeira, com números romanos, e um pêndulo que balançava devagar, fazendo um tic-tac baixo, mas insistente. "Rafa, desde quando tu tem esse relógio?" Perguntei, tentando soar casual. Ele olhou para mim com os olhos meio fundos e disse: "Sempre esteve aí, Thiago. Tu que nunca reparou." A voz dele estava estranha, mais lenta, como se tivesse cansado. Achei esquisito porque eu conheço aquela casa como a palma da minha mão. Passei metade da minha adolescência ali, jogando bola no quintal, estudando para a prova. Nunca vi esse relógio. Mas deixei para lá, abri uma cerveja, liguei a TV. Só que o tic-tac parecia ficar mais alto, mesmo com o som da TV. E o cheiro de poeira estava mais forte, como se viesse do relógio. O Rafa estava quieto, só mexendo no celular, sem aquele jeito animado de sempre. Perguntei se estava tudo bem, e ele só deu de ombros dizendo: "Tô de boa, só pensando." Mas era o mesmo olhar que ele tinha anos atrás, quando a gente era moleque e ele perdeu o irmão mais velho, o Diego, num acidente. Um olhar vazio que me dava arrepios. Na semana seguinte, voltei para a casa dele. O relógio estava lá, tic-tac mais alto, e agora o cheiro de poeira vinha com algo mais, tipo um toque de mofo, como o papel velho guardado. O Rafa estava pior, mais calado, com olheiras que pareciam cavadas. Tentei puxar papo, mas ele só respondia com monossílabos. Quando fui pegar uma cerveja na cozinha, vi que o relógio estava marcando a hora errada, tipo 2 da manhã, sendo que eram umas 9 da noite. "Rafa, teu relógio tá quebrado", falei apontando. Ele levantou os olhos devagar e disse: "Ele não tá quebrado. Ele marca o tempo certo." O jeito que ele falou, como se soubesse de algo que eu não sabia, me lembrou o Diego, que sempre falava coisas enigmáticas quando a gente era criança. Isso virou rotina. Toda vez que eu ia lá, o relógio parecia mais presente. O tic-tac cortava qualquer conversa e o cheiro de mofo se espalhava pela sala, mesmo com as janelas abertas. Comecei a notar que o Rafa só falava do passado, tipo histórias da nossa adolescência, sempre mencionando o Diego. Lembra quando o Diego ensinou a gente a pular o muro da escola? Ele dizia, com um sorriso que não chegava nos olhos. Uma noite, vi ele mexendo no relógio, ajustando o pêndulo com uma chave pequena, como se fosse um ritual. O tic-tac parou por um segundo, e juro que ouvi um suspiro, baixo, como se alguém tivesse soltado o ar, vindo do canto da sala. Falei com a minha irmã, a Lívia, que também conhecia o Rafa desde sempre. Contei do relógio, do cheiro, do jeito dele. "Thiago, o Rafa tá mal desde que o Diego morreu. Talvez esse relógio seja uma forma de ele lidar com isso." Ela disse. Mas não parecia só luto. Era como se o relógio estivesse puxando ele para outro lugar. Resolvi perguntar pro Rafa direto. Numa noite, enquanto a gente jogava videogame, o tic-tac tão alto que mal dava para ouvir a TV, eu falei: "Mano, que história é essa do relógio? De onde veio isso?" Ele parou o jogo, me olhou por uns segundos e disse: "Era do Diego. Ele deixou para mim. Disse que eu ia entender um dia." O tom dele era tão sério que eu não soube o que responder. Uma noite, cheguei e a casa estava escura, só com a luz da sala acesa.
O Rafa estava sentado no sofá, encarando o relógio. O tic-tac agora vinha com um som novo, um rangido, como se a madeira do relógio estivesse se mexendo. O cheiro de mofo era insuportável, e o pêndulo balançava mais rápido, como se tivesse acelerado. Rafa, tá tudo bem? Perguntei, com o coração na boca. Ele virou para mim, com os olhos vidrados, e disse: Ele tá voltando, Tiago. O relógio tá chamando ele. Antes que eu pudesse perguntar quem, o relógio parou. O silêncio foi pior que o tic-tac. Então a porta do quintal, que estava trancada, bateu com força, como se alguém tivesse forçado. Corri para olhar, mas não tinha ninguém, só o vento balançando as plantas. Voltei para a sala e o Rafa estava de pé, perto do relógio com a chave na mão. Você ouviu, né? Ele sussurrou. Ele tá aqui. O cheiro de mofo agora vinha dele, não do relógio, e juro que por um segundo vi uma sombra atrás dele, alta como o Diego era. Peguei o celular. Chamei a Lívia para vir na hora. Quando ela chegou, o Rafa estava sentado de novo, como se nada tivesse acontecido, mas o relógio estava marcando uma hora impossível, tipo 25:00. Mostrei para Lívia, e ela ficou branca. Tiago, isso não tá certo. Tira ele daqui, ela disse. No dia seguinte, convenci o Rafa a deixar eu levar o relógio para um concerto, só para tirar da casa. Levei para um relojoeiro do bairro, o seu Manuel. Ele abriu o relógio, franziu a testa e disse: Esse relógio tá vazio, não tem mecanismo, só o pêndulo solto. Mas o tic-tac continuava, mesmo na mesa dele. Deixei o relógio lá, disse pro seu Manuel fazer o que quisesse com ele. Voltei para casa do Rafa, mas ele não era mais o mesmo. Parou de me chamar para jogar, mal respondi a mensagem. A casa perdeu aquele cheiro de café, e o quintal tá seco, como se as plantas tivessem desistido. Às vezes, quando passo por uma relojoaria, ou sinto um cheiro de mofo, ouço aquele tic-tac de novo. Ou sinto um vazio que me lembra o Diego. Guardei a chave do relógio, que o Rafa me deu antes de eu levar embora. Ainda penso, o que aquele relógio estava marcando? Por que o Rafa achava que o Diego estava voltando? E pior, o que abriu aquela porta do quintal? Fala, galera, essa história ainda me deixa com um nó no peito. Quero saber o que vocês achariam se topassem com algo que trouxe um amigo ou um pedaço do passado de volta assim. Conta nos comentários, é isso que me dá gás para trazer mais relatos. Vamos seguir pro próximo. Fala pessoal, meu nome é Mariana. Eu sou personal trainer numa academia noturna, daquelas que ficam abertas até meia-noite para a galera que trabalha o dia todo. É num bairro comercial, com prédios de escritórios e bares que lotam à noite. A academia é simples. Aparelhos de musculação, esteiras barulhentas, um som tocando pop ou funk e um cheiro constante de desinfetante misturado com suor. O lugar tem uma parede de espelhos enormes, que refletem tudo, desde os pesos até as luzes fluorescentes que piscam de vez em quando. Eu passo minhas noites lá, ajudando clientes, ajustando séries e limpando os equipamentos. Era um trampo que eu curtia, até que comecei a notar algo estranho no espelho. Algo que me fez lembrar de um pedaço da minha vida que eu jurei que tinha enterrado. Tudo começou numa noite de semana, por volta das 10. A academia estava quase vazia, só uns 3 caras levantando peso e uma mulher na esteira. Eu estava organizando as anilhas quando vi de relance um reflexo no espelho que não batia. Era uma figura, parada no canto da sala, perto dos halteres. Mas quando virei, não tinha ninguém ali. O reflexo era de um cara magro, com cabelo curto e uma camiseta preta, olhando direto para mim. O cheiro no ar mudou, de desinfetante para algo mais pesado, como borracha queimada, com um toque doce, tipo xarope de tosse. Pisquei, achei que era cansaço, e o reflexo sumiu. Mas o cheiro ficou, e um zumbido baixo, como um ventilador velho, começou a vir do canto onde vi a figura. Na noite seguinte aconteceu de novo. Eu estava ajudando um cliente com a barra de supino, e o espelho mostrou o mesmo cara, agora mais perto, atrás de mim. Ele não se movia, só me encarava, com olhos que pareciam fundos demais para a luz da academia. Virei rápido, mas nada. O cliente, o João, percebeu minha cara e perguntou: "Tá de boa, Mari?" Balancei a cabeça, disse que era só um reflexo,
mas o cheiro de borracha queimada estava mais forte. E o zumbido agora parecia um murmúrio, como se alguém estivesse falando baixo, mas sem palavras claras. Fui até o canto do espelho, chequei as luzes, os aparelhos, tudo normal. Só que ao me aproximar, vi algo no chão, perto dos halteres. Uma pulseira de couro, daquelas trançadas, com um pingente de metal que tinha um símbolo, tipo uma letra estilizada. Guardei no bolso, pensando em levar pro achados e perdidos. O que me deixou encucada não foi só o reflexo, era o cara. Ele me lembrava o Bruno, um amigo da minha adolescência que sumiu quando eu tinha 16 anos. A gente estudava juntos, era do mesmo grupo, mas ele tinha um jeito intenso, sempre falando de coisas como deixar marcas ou ser lembrado. Ele desapareceu depois de uma briga feia na escola e nunca mais soube dele. Aquele reflexo tinha o mesmo cabelo curto, o mesmo jeito de inclinar a cabeça. E a pulseira? O Bruno usava uma igualzinha, com o mesmo pingente. Contei pro meu colega, o Diego, que trabalhava na recepção da academia. Mostrei a pulseira, falei do reflexo. Mari, tu tá trabalhando muito. Deve ser o cansaço. Mas essa pulseira parece de alguém que treina aqui, não? Ele sugeriu checar as câmeras, mas eu hesitei. Não queria parecer louca. A coisa virou rotina. Toda noite, por volta das 10, o reflexo aparecia no espelho, sempre no mesmo canto. Às vezes ele estava mais perto, às vezes mais longe, mas sempre me encarando. O cheiro de borracha queimada vinha junto, e o murmúrio ficava mais claro, como se fossem palavras, mas em outra língua, ou abafadas. A pulseira não era a única coisa. Comecei a encontrar outras. Uma no banheiro, outra perto da esteira, todas iguais, com o mesmo pingente. Guardei numa gaveta da recepção, mas toda noite parecia ter mais uma, mesmo sem ninguém deixar. O Diego começou a reparar que eu estava nervosa, evitando o espelho. Mari, fala com a gerente. Isso tá te mexendo, ele disse. Fui até a dona Patrícia, contei tudo, menos o lance do Bruno. Ela riu. Disse que espelhos em academia sempre dão arrepio, mas mandou um técnico checar as luzes e os espelhos. Nada de errado. Uma noite, a academia estava vazia, só eu e o Diego. O reflexo apareceu de novo, mas dessa vez ele estava bem atrás de mim, tão perto que vi detalhes. Uma cicatriz na testa, igual a do Bruno. O murmúrio virou uma frase repetida, como um rádio mal sintonizado. Você não terminou, Mari. O cheiro de borracha estava insuportável, e o zumbido agora era um pulsar, como um coração batendo. Fui até o espelho, com raiva, e bati no vidro. Para com isso! Gritei. O reflexo sumiu, mas o espelho vibrou, como se algo tivesse batido do outro lado. O Diego correu para me puxar, dizendo que eu estava pálida. No chão, onde bati, tinha outra pulseira, mas essa tinha algo escrito no pingente. Mariana, 22h17. Era a hora exata. Fiquei apavorada. Mostrei para o Diego, que chamou a segurança do prédio. Eles checaram as câmeras, mas como sempre, nada claro. Só um borrão onde o cara aparecia. Levei as pulseiras para a polícia, contei a história, mas omiti o Bruno. Eles disseram que não havia registros de ninguém com aquele perfil na academia, e o nome Bruno que dei não bateu com nada. O endereço que achei num papel dentro da gaveta, junto com as pulseiras, era falso. A dona Patrícia mandou limpar os espelhos, mas o cheiro de borracha não saía, e o zumbido continuava, mesmo com o som desligado. A gota d'água veio numa noite em que estava sozinha, fechando a academia. O reflexo apareceu, mas agora ele estava do meu lado, no espelho, como se estivesse ombro a ombro. O murmúrio disse, claro como água: Você prometeu, Mari. Lembrei de uma promessa idiota que fiz pro Bruno na adolescência de nunca esquecer ele. O espelho vibrou de novo, e juro que vi minha mão no reflexo se mexer sozinha, como se fosse pegar algo. Corri para a recepção, peguei todas as pulseiras e joguei no lixo do prédio. No dia seguinte pedi demissão. Hoje trabalho numa clínica de fisioterapia, de dia, sem espelhos grandes. Mas, às vezes, quando passo por uma vitrine ou ouço um zumbido, sinto aquele cheiro de borracha, ou vejo uma pulseira no canto do olho. Ainda guardo a foto da pulseira com meu nome. O que o Bruno queria que eu lembrasse. Porque o espelho me mostrava ele,
E pior, o que eu prometi que não terminei. Ei, pessoal, essa história ainda me deixa com o coração na boca. O que vocês fariam se vissem algo assim no espelho? Conta nos comentários. É isso que me motiva a trazer mais relatos como esse. Posso continuar com o próximo? Oi, gente. Meu nome é Camila. Eu sou cozinheira e toda semana passo no mercado de rua que rola à noite no meu bairro. Um lugar cheio de barraquinhas com luzes amareladas, cheiro de pastel frito e frutas frescas, e o burburinho de gente barganhando. É aquele cenário clássico, com sacolas plásticas farfalhando, o som de uma rádio AM chiando e vendedores gritando os preços. Eu gosto de ir lá depois do trampo, por volta das 8, para comprar coisas para o restaurante onde trabalho. Era um rolê tranquilo, quase terapêutico, até que um vendedor de frutas começou a me olhar, de um jeito que trouxe de volta um medo que eu guardei desde criança. Tudo começou numa noite de quinta, quando parei na barraca de um cara novo, que não era dos costumeiros. Ele era mais velho, uns 50 anos, com cabelo grisalho preso num rabo de cavalo e uma cicatriz fina na bochecha. Tava vendendo laranjas e mangas, arrumadas em pilhas perfeitas. Pedi 1 quilo de laranja e ele me entregou a sacola com um sorriso que parecia saber demais. Para você, Camila, só as melhores. Ele disse com uma voz grave, quase sussurrada. Fiquei sem graça, porque nunca tinha dito meu nome. O cheiro das frutas estava misturado com algo estranho, como terra molhada, mas não do tipo fresco. Era mais pesado, como chão de quintal depois de chuva velha. Enquanto ele pesava as laranjas, notei um som baixo, um estalo, como se ele estivesse quebrando gravetos com as mãos. Mas ele estava parado, só me olhando. Voltei na semana seguinte, e ele estava lá de novo. Mesma barraca, mesmas mangas brilhando sob a luz. Dessa vez pedi bananas, e ele fez o mesmo. Chamou meu nome, entregou a sacola com aquele sorriso. O cheiro de terra molhada estava mais forte, e o estalo agora parecia vir da barraca, como se algo estivesse se mexendo entre as caixas de madeira. Tentei ignorar, mas o jeito que ele me olhava, com olhos que pareciam cavar fundo, me lembrou um tio-avô, o seu Geraldo, que me assustava quando eu era criança. Ele morava numa chácara, e uma vez, quando eu tinha 8 anos, me levou para o fundo do quintal e mostrou uma cova rasa, dizendo que era para quem não se comporta. Nunca soube se era brincadeira, mas aquele olhar dele, igual ao do vendedor, ficou gravado em mim. O cara virou rotina. Toda quinta, lá estava ele, sempre na mesma barraca, sempre sabendo meu nome. O cheiro de terra molhada começou a me seguir até em casa, grudando na roupa, e o estalo ficava mais nítido, como se algo estivesse rolando entre as frutas. Uma noite, vi ele tirar um envelope de papel pardo do bolso do avental e colocar dentro da sacola, junto com as laranjas. É um presente, Camila, ele disse, com aquele sorriso que não explicava nada. Não abri na hora, mas o peso do envelope parecia errado, como se tivesse algo além de papel. Em casa, abri e achei uma carta, escrita à mão, com uma caligrafia tremida. Dizia: "Você lembra da cova, né? Ela ainda tá lá." Meu coração disparou. Guardei a carta numa gaveta com medo de ler de novo. Contei para o meu amigo Pedro, que também compra no mercado. Mostrei a carta. Falei do vendedor, do cheiro, do estalo. "Camila, isso tá muito estranho. Parece que o cara tá te zoando, mas... e se não for?" Ele sugeriu que eu falasse com o fiscal do mercado, mas eu hesitei. O que eu ia dizer? Que um vendedor sabia meu nome e me deu uma carta creepy? Mesmo assim, fui até o seu Antônio, que organiza as barraquinhas. Ele disse que não conhecia nenhum vendedor com aquela descrição e que a barraca de frutas era de uma família que nunca teve alguém com rabo de cavalo ou cicatriz. "Deve ser um temporário", ele disse, mas prometeu checar. Na quinta seguinte, o cara estava lá como se soubesse que eu ia voltar. Dessa vez, ele não sorriu, só me entregou a sacola e disse: "Leia a próxima com cuidado, Camila." O estalo estava mais alto, como se algo estivesse se quebrando dentro da barraca, e o cheiro de terra molhada era tão forte que uma mulher ao lado reclamou. Peguei a sacola e saí rápido, sentindo ele me olhando. Em casa, abri o envelope. A carta dizia: "Quinta, 20h43.
A cova tá esperando. Olhei pro relógio. 20h40. Meu estômago embrulhou. Tranquei a porta, fechei as janelas, mas o cheiro de terra não saía, e juro que ouvi passos leves do lado de fora, como alguém pisando em folhas secas, que pararam na minha porta. Chamei o Pedro na mesma noite. Ele veio, leu a carta e disse que a gente precisava ir à polícia. Mostrei as 2 cartas, falei do vendedor, do cheiro, dos passos. A polícia checou o mercado, mas a barraca estava vazia, sem sinal do cara. As câmeras da rua não mostravam ele. Só um borrão onde ele deveria estar. O endereço que ele deu uma vez, quando pedi identificação para o fiscal, não existia. O seu Antônio disse que a barraca voltou para os donos normais, como se o cara nunca tivesse existido. Mas o cheiro de terra molhada ficou no mercado por dias, e o estalo ainda ecoava quando eu passava por lá. Parei de ir ao mercado à noite. Agora, faço compras de manhã, num supermercado fechado. Mas às vezes, quando corto uma laranja ou passo por uma rua escura, sinto aquele cheiro de terra, ou ouço um estalo que não explica. Guardo as cartas na gaveta, com meu nome e aquela hora escrita. Quem era aquele cara? O que ele sabia da cova do meu tio-avô? E pior, porque sinto que aqueles passos ainda me seguem. Ei, gente, essa história ainda me dá arrepios. Conta nos comentários se já cruzaram com alguém que trouxe um medo antigo de volta. É isso que me faz querer dividir mais relatos como esse.